Talvez muitos não saibam, mas Mr. Pickles possui um episódio perdido. Um episódio que não está incluso em nenhuma das temporadas do desenho. Podemos chamá-lo até de episódio 0, já que esse episódio que eu estou falando foi o piloto da série. O primeiro episódio criado apenas para testar a aceitação do público. E se prepara que tem cada coisa absurda. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no episódio perdido de Mr. Pickles. O episódio começa de uma forma tranquila com um casal de jovens chamado Jenny e Johnny fazendo um piquenique na floresta. Mas acontece que o safadão do Johnny estava impaciente querendo dar uns pegas na Jenny, mas a garota explica que ainda não estava pronta para fazer isso. Afinal de contas, só tinham se passado 1 hora desde que ela fez um aborto. E assim, para se acalmar, Johnny vai beber uma cerveja. Mas não era uma cerveja qualquer, era Bieroides, uma mistura de cerveja com esteroides. Então, o Mr. Pickles aparece, e como todos sabem, ele é um bom garoto. E por isso, ele resolve brincar com os intestinos do Johnny. E graças a essa brincadeirinha boba ali do cão, uma caixa cheia de bieroides acaba caindo dentro do rio, e um urso que estava ali perto acaba pegando um pouco. Então, o Tommy acaba chamando o Mr. Pickles, e depois daquela abertura fodona da série, a gente passa a acompanhar o café da manhã da família Goodman, onde, muito animado, o Tommy pede para seu pai ensiná-lo a pescar, mas Stanley se recusa, dizendo que precisava ir trabalhar, o que claramente deixa o garoto bastante frustrado. Então, Stanley tenta explicar para seu filho que às vezes as pessoas precisavam se adaptar e fazer sacrifícios, ou senão elas acabariam extintas, tipo um pássaro burro muito raro que o jornal estava oferecendo uma recompensa para quem provasse que a espécie ainda não estava extinta. E ouvindo isso, o Tommy se anima novamente e diz que ele e o Mr. Pickles achariam esse tal pássaro burro e ganhariam uma foto no jornal. Mas aí o vovô aparece falando que o Mr. Pickles era do mal. Porém, aproveitando a oportunidade, Beverly questiona seu pai a respeito de algumas revistas impróprias que ela tinha encontrado espalhadas por todo o chão do quarto dele. No entanto, o vovô diz que existiu uma explicação muito boa para tudo isso. Segundo ele, na noite passada, o Mr. Pickles tinha desenhado um pentagrama de fogo em frente à janela de seu quarto. E por isso, o gênio do velho resolveu segui-lo e viu o cão arrastando uma senhora muito simpática para trás de uma lixeira. E depois de se vestir igual a ela, ele foi para um clube de strip e conseguiu muito dinheiro. Mas depois ele gastou tudo em uma loja de um posto de gasolina. O vovô conta que depois disso tudo ele voltou correndo para casa para avisar a todos. Mas o Mr. Pickles o estava esperando em seu quarto, bebendo vodka, cheirando gasolina e vendo algumas revistas impróprias. E depois disso, o vovô conta que o Mr. Pickles o apagou. E foi assim que todas aquelas revistas impróprias apareceram em seu quarto. Porém, ninguém acredita nessa história absurda do velho e simplesmente o ignoram. Stanley então diz para Tommy que se ele quisesse procurar pelo tal pássaro burro, ele deveria entrar para os escoteiros, porque tinha saído uma notícia no jornal de que os escoteiros fariam uma visita ao grande ar livre naquela tarde. E assim, muito animado, Tommy vai junto com Mr. Pickles fazer sua inscrição nos escoteiros da cidade. E chegando lá, eles dão de cara com um homem branco vestido de índio, que dizia ser o chefe dos escoteiros. E sem muitos problemas, o cara aceita o Tommy no grupo. E assim, o garoto entra em um ônibus para ir para o grande ar livre. Mas acontece que dentro desse ônibus tinha um moleque gordo que começa a fazer piadas com as pernas deficientes do Tommy, o que deixa o Mr. Pickles bastante irritado. Mas enquanto isso, Stanley estava sendo muito pressionado em seu trabalho no telemarketing, já que seu chefe tinha dito que se ele não vendesse pelo menos um balão de ar quente com banheira de hidromassagem até o final do dia, ele seria demitido. Então, cansado de tudo aquilo, Stanley resolve encontrar alguma maneira de não ser demitido e ainda conseguir tempo para levar o Tommy para pescar. E por isso, depois de pensar um pouco, ele simplesmente compra o balão de ar quente com banheira e vai para a floresta atrás de seu filho.
Voltando para casa dos Goodmans, o vovô estava cuidando tranquilamente do jardim, quando ele dá de cara com uma perna. E por isso ele vai correndo ligar para o xerife, dizendo que tinha encontrado provas de que o Mr. Pickles era do mal. Mas quando ele chega lá, a perna misteriosamente tinha desaparecido e em seu lugar tinha apenas um rastro de sangue que ia direto para dentro da floresta. Rastro esse que os dois malucos resolvem seguir sem pensar duas vezes. Enquanto isso, o ônibus dos escoteiros chega até o Grande Ar Livre, que no caso era o nome de uma cabana feita para os escoteiros, que tinha pinturas que simulavam o ar livre. Assim que os garotos entram lá, o chefe imediatamente manda eles irem dormir e começa a comer besteira enquanto assistia um filme sobre um alien mexicano. Mas ele acaba ficando com dor de barriga e sai correndo pro banheiro. E aproveitando a oportunidade, o Mr. Pickles simplesmente mata o cara e depois ainda chama as criancinhas para verem o corpo. O que obviamente traumatiza todas elas. E por isso os garotos saem correndo desesperados para dentro da floresta. E obviamente acabam ficando perdidos. E com isso, o Tommy sugere que eles deveriam usar o Mr. Pickles para farejar o caminho de volta para a cidade. Mas, não gostando nem um pouco dessa ideia, o garoto gordo simplesmente empurra o Tommy. E com isso, aquele urso lá do começo do episódio que tomou esteroides acaba aparecendo. E agora ele estava incrivelmente musculoso. E ainda por cima arrasta o garoto gordo com ele. Depois de tudo isso, muito bondoso, Tommy pede para Mr. Pickles ajudar o garoto. E assim ele faz. Vai atrás dele e usa sua linguagem demoníaca para parar o urso. E vendo que tinha sido salvo, o garoto começa a agradecer Mr. Pickles. Mas o cão não queria desculpas e simplesmente dá um jeito de matar o moleque. Depois disso, descobrimos que o urso, na verdade, era uma ursa. E o safadão do Mr. Pickles aproveita a oportunidade para fazer algumas coisinhas com ela. Enquanto isso, alguns caçadores estavam na floresta procurando pelo tal pássaro burro que tinha aparecido no jornal. E acabam vendo o balão de Stanley sobrevoando o lugar. E como esses caras não eram muito inteligentes, eles confundem o balão, que era de um cervo gigante, com um pássaro. E simplesmente começam a atirar, o que obviamente derruba o balão. E por muita coincidência, o balão acaba caindo exatamente aonde os garotos perdidos estavam, mas o Stanley se machuca feio com a queda. Então, o xerife, o vovô e os caçadores acabam chegando até onde os garotos estavam. E depois de ouvirem os latidos de Mr. Pickles, eles resolvem ir ver o que estava acontecendo. E assim, todos entram em uma caverna e dão de cara com Mr. Pickles brigando com o pássaro burro por causa de uma perna. E olha só esse pássaro, tenho certeza que ele é muito mais burro do que você tinha imaginado. Mas enfim, depois de tudo isso, o vovô acha que finalmente tinha conseguido provar que o Mr. Pickles era do mal. Porém, depois de analisar toda a situação, o xerife conclui que o pássaro burro era um assassino de pessoas, e por isso ele autoriza que os caçadores atirassem nele. E assim, Mr. Pickles sai na manchete do jornal como um herói. E como agradecimento, Tommy dá a ele um picles que o cão vai correndo comer em sua casinha. Mas muito frustrado com tudo que tinha acontecido, o vovô vai atrás do cão para tentar conseguir provas de que ele era do mal. Porém, o velho se assusta muito quando vê o interior da casinha dele. Mas o vovô também acha algumas revistas impróprias, e por isso ele sai correndo e gritando que tinha provas de que o Mr. Pickles era do mal. Mas aí ele tropeça em uma garrafa de vodka, cai e desmaia. E obviamente, Mr. Pickles não ia deixar o velho caído ali. E por isso, ele o amarrou com algumas roupas bastante ousadas, tirou fotos dele e mandou tudo pro jornal, que publicou uma matéria falando que o vovô era muito pervertido. E se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu mostro alguns dos personagens mais estranhos de Mr. Pickles. Corre lá pra ver que tá bem insano.